Seja bem-vindo, você que está chegando. Como ter uma mente de fé? Como ter uma mente positiva, vamos dizer assim, de acordo com a palavra de Deus? Você sabe que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, não, muito pelo contrário. A Bíblia é a própria palavra de Deus, ela é o manual do ser humano. Então, quando você compra um produto, ele vem com o manual. E quando um homem, uma mulher, que está na terra, ela precisa de qualquer tipo de resposta para a sua vida, ela pode encontrar na palavra de Deus. E como vencer uma mente negativa de acordo com a palavra de Deus? Você vai ver que a ciência já diz o quanto é prejudicial algo negativo. Eu vou contar aqui um rápido testemunho pessoal e nós vamos orar. E também vou mostrar para você na palavra de Deus que mesmo que o mundo passa por situações difíceis, mesmo que nessa terra muitas coisas acontecem, e Deus não quer que você seja negativo. Deus não quer que você seja negativo. A Bíblia diz, aqui em Isaías 60, versículo 2, diz: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então você vê que aqui está falando de algo espiritual. Quer dizer, mesmo que o mundo esteja em trevas, mesmo que, existe uma perspectiva das coisas ruins acontecerem. Nós devemos entender que Deus não quer que você seja negativo, que o mundo pode estar em trevas, mas há uma diferença em você. Sobre ti se verá a glória do Senhor. Você deveria dar bastante atenção nessa palavra aqui e nós vamos orar. Eu estava me lembrando de duas situações aqui. A primeira, quando eu passei por um tempo de consagração, Eu lembro quando eu passei um tempo de consagração e um tempo que eu estava estudando muito sobre fé, Estudando muito sobre fé. E teve gente que, assim, da minha família mesmo, assim, mais próxima, até meus filhos mesmo, eles falavam: pai, já está até chato, falar com você. Por quê? Porque tudo que eles falavam, eu procurava falar algo sempre de fé, algo sempre positivo, mesmo que ele era algo aparentemente inofensivo. Por quê? Eu falava: a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, tudo que eles falavam ali de negativo, eu procurava ressignificar ou falar algo positivo, Mas é claro também que Deus conhece a intenção da nossa fala, a intenção do nosso coração quando nós falamos, E talvez tenha até um exagero, Talvez tenha um exagero da minha parte em procurar ficar falando tudo de fé e tudo positivo. Pode ser, sim. Mas se você está passando um tempo que está vindo muitas coisas negativas para você, está vindo uma mente negativa, você precisa receber da palavra de Deus. Muitos crentes, eles se acostumaram em esperar algo negativo acontecer. Eles não entendem uma coisa muito importante. Versículo 2 de Isaías 60 está falando que as trevas cobriram a terra. Você está ouvindo? E a escuridão os povos. Mas sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre você. Aonde o reino de Deus está? O reino de Deus está aqui ou está ali? Não. O reino de Deus está dentro. O reino de Deus está entre vós. Isso quer dizer, o reino de Deus está dentro de você que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ao seu redor, algumas coisas podem estar ruins, mas em você, dentro de você, tem a glória do Senhor. E sobre a sua vida também há uma proteção de Deus. Eu lembro que eu ouvi algo esses anos atrás que falava assim: o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Você está ouvindo isso? O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. E a igreja como instituição pode ser também, mas está falando aqui da igreja como o corpo de Cristo na terra, o corpo vivo de Deus na terra. Então, escuta bem, se você percebe que você tem uma mentalidade negativa, ou se você está batalhando com uma mente negativa, o que fazer? Você precisa ver o que a palavra de Deus diz
o que a palavra de Deus diz sobre isso. E nesse ponto aqui, eu quero contar uma história rápida para você, baseada aqui em Romanos, no capítulo 8. E isso vai nos ajudar a receber esse espírito de fé, essa mente de fé. Eu queria alguém escrevendo aqui: algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Se você está batalhando com um padrão de pensamentos negativos, essa palavra é para você. Eu lembro que, como eu disse, uma época eu fiquei até exagerado. Tudo eu falava de fé, tudo eu falava positivo, né? E ainda continua assim também, né? Só que tem momentos que eu penso fé e acabo não falando, porque às vezes no ambiente, às vezes, né, para não incomodar muitas pessoas, né? Mas escuta bem, se você está com Jesus, o apóstolo Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então você vê, parte desse princípio. O reino de Deus está dentro de você e o viver para você é Cristo e o morrer é lucro. Então, se você ficar na terra, sabe, vamos ter os desafios, mas Deus está conosco e Deus vai nos proteger, Deus vai nos abençoar e todos verão a diferença que existe na nossa vida. E eu creio que isso está disponível para todos. Na verdade, não é que eu creio, a Bíblia diz que isso está disponível para todas as áreas da nossa vida. Isso também é uma oração de Jesus. Jesus orou: seja feita assim na terra como no céu. Então, cada vez mais, você que recebeu o reino dos céus em você, escuta o que eu vou te falar aqui, presta atenção agora. Você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você tem o reino de Deus dentro de você. E é a vontade de Deus que cada vez mais a sua vida ela seja uma manifestação do céu na terra. Cada pessoa, cada crente, cada um dos que creem em Jesus, cada um daqueles que andam em Jesus, eles devem ser representantes desse reino de Deus. Então, para o enfermo, ele tem cura. Eu vou te mostrar cada versículo. Hoje eu separei todos os versículos aqui, né? Para o enfermo, ele tem cura. Para o pobre, para o miserável, ele tem a provisão, né? Para quem está com algum problema de alma, que também isso pode ser, né, uma miséria ali, ele também tem a libertação. E para aquele que foi separado de Deus, para aquele que perdeu o relacionamento com Deus, ou para aquele que não nasceu de novo, ele não nasceu no mundo espiritual. Então Deus também tem esse relacionamento. Nós já vamos orar, mas tenho que passar uma coisa para você muito importante hoje. A raiz do problema de um pensamento negativo. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E baseado nesse versículo, um missionário chamado John D. Lake, na época era a peste bubônica. Então, tinha a peste bubônica. Lembra que eu falei com vocês, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. É o melhor momento dos filhos de Deus. Olha lá. Então, eles estavam num momento onde tinha uma peste, né? Essa peste bubônica. E ela era uma peste mortífera. Ela aconteceu ali e centenas de pessoas morreram. Mas tinha um homem, eu já falei para vocês tempos atrás aqui, tinha um homem chamado John D. Lake, que sem nenhuma proteção, né, ele estava lá orando pelos enfermos. E muitas vezes também alguns não foram curados. Então ele pegava aqueles corpos para enterrar. E de repente chegou um navio, né? Quando chegou um navio britânico ali, vieram para socorrer eles com suprimentos. E eles falaram: você não pode ter contato com quem está infectado. Né? Alguma semelhança aí, né? Com alguma coisa que a gente já viveu, né? Agora, e ele falou assim: fique em paz, por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você está ouvindo? Enquanto eu andar à luz da lei da vida, germe nenhum pegará em mim. Essa era a fala dele. Então, você vê que no meio de uma doença contagiosa, no meio de tantas pessoas ali com essa doença contagiosa, nada pegava nele. E ele disse assim para os médicos: pode pegar o microscópio e pegam aquela espuma, porque quem estava doente espumava pela boca.
E pode pegar essa espuma da boca deles e coloca na minha mão para você ver. Era o germe que morria. Você está ouvindo? Enquanto outras pessoas que não estavam, né, que estavam ali, estavam sendo infectadas, John D. Lake, ele estava ali orando pelas pessoas, ele estava ali como representante do reino de Deus naquele lugar. Em um momento de grande calamidade, ele pôde ajudar os outros e não ser infectado. Você está ouvindo isso? Sabe, eu às vezes, tem algo que me incomoda. Eu creio que é o incômodo do Espírito Santo para mim. Jesus deu uma ordem para nós anunciarmos o reino de Deus. E tem pessoas que acham que estão fazendo um serviço para o reino de Deus, quando às vezes estão colocando uma mentalidade negativa, sabe? Uma expectativa negativa sobre as coisas. E eu sei, escuta que eu vou te falar, eu sei que esse mundo, esse mundo realmente ele está caminhando para algumas profecias se cumprirem. Esse mundo está caminhando para as trevas. Mas você precisa entender que há uma diferença em você, que é o Espírito Santo de Deus, que é a glória do Senhor. Aqui em Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A Bíblia diz que mais uma vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então escuta bem, Deus não quer você com uma mentalidade negativa. Deus quer você cheio de fé. Você vai ver também que a ciência mostra, quando uma pessoa ela sempre pensa negativo, aquilo limita o entendimento daquela pessoa. Existem campos do cérebro de uma pessoa negativa que não conseguem receber novas informações. Quer dizer, afeta até a inteligência de uma pessoa, até o raciocínio de uma pessoa. Então, hoje estava vindo essa palavra para mim, que nós somos evangelistas do reino de Deus e não do reino das trevas. Você está ouvindo? É claro que pontualmente nós devemos anunciar alguma coisa que está na Bíblia, que é coisa ruim que vai acontecer. Não é verdade? Mas nós devemos mais anunciar o que Jesus deu de missão para os 12 discípulos. Escuta bem, Mateus capítulo 10, Jesus começa a anunciar a missão dos 12, dos seus 12 discípulos. E no versículo 7 ele diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Agora, o que é esse reino dos céus? Lucas capítulo 9, versículo 2 diz: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, quando você ora por cura, você está pregando, é uma forma também, né, de anunciar o reino de Deus. Quando alguém é curado, o reino de Deus chegou naquele lugar, chegou sobre aquela pessoa. Você está ouvindo isso? Lucas capítulo 11, versículo 20 diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando também ali alguém está possesso, né, tem ali um espírito maligno, ou alguém está com algum tipo de cativeiro espiritual, e ela recebe a libertação, é a manifestação do reino de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, sobre aquela pessoa naquele momento. Você está vendo? Lucas também, capítulo 17, versículo 20 e 21. Escuta bem, o reino de Deus se manifesta com cura, com libertação. E uma outra coisa muito importante, quando alguém também se entrega a Jesus, quando alguém é transformado, o reino de Deus chegou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você está ouvindo isso? Então, você percebe algo aqui, que o que nós devemos anunciar não é o reino das trevas, não é o que o diabo pode fazer. É claro que, pontualmente, nós devemos anunciar isso com sabedoria, não é verdade? E pontualmente pode ser uma ferramenta que Deus te dá. Mas você vai ver que Jesus aqui, quando ele dá uma missão para os 12 discípulos, ele fala para anunciar o reino de Deus. Ele fala sobre anunciar o reino de Deus. Escute bem, essa palavra que veio para mim, porque eu creio que nós precisamos nos livrar de uma mentalidade negativa.
Deus tem promessas para nós. E se nós estamos sempre recebendo palavras negativas, isso pode atrapalhar. Por exemplo, tem pessoas que falam uma fala muito errada, muita gente fala isso. E elas falam assim: eu só quero a minha salvação. Tipo assim, não quero mais outras coisas, não quero uma cura, uma libertação, ou não quero uma provisão, uma prosperidade, não quero um chamado, uma promessa. Só que isso está errado. Isso está errado, por quê? Quando você fala, eu só quero a minha salvação, quer dizer, eu não me importo com a missão que Deus tem na minha vida. Quando Deus me levou lá no jardim, Deus me levou num jardim, numa experiência, e naquele momento, Deus falou comigo sobre uma missão que Ele tem na minha vida. E Ele também tem uma missão na sua vida. Como você cumpre a missão se você fala, eu só quero ser salvo? Quer dizer, eu não me preocupo com a salvação dos outros. Porque a missão que Deus nos dá é para a salvação dos outros. Então, sabe, Deus está querendo tratar primeiro de você. Deus está primeiro tratando de nós. Ele primeiro trata da gente, para depois nos preparar para ser um instrumento de salvação, de cura, de libertação, de transformação na vida dos outros. Você está ouvindo isso? Jesus fala assim: o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Vida e vida com abundância. Isso quer dizer, eu tenho vida eterna e também tenho uma vida de missão para vocês aqui na terra. Por exemplo, se você não crê que Deus pode prover, então, das duas uma, ou você vai tentar dar força do seu próprio braço ali e falar assim, isso aqui é só eu que estou aqui praticando os princípios e está tudo bem. Sou eu por mim mesmo. Pode funcionar para muita gente, também funciona. Mas se você é um servo de Deus, você tem que entender que existe uma verdade sobre isso. Escuta que eu vou te falar. Vida eterna você recebe em Jesus. Você entra no reino de Deus. Você começa a ter relacionamento com Deus. E depois Deus tem uma missão para você. Essa missão é na sua família. Porque Deus quer prover para a sua família. Mas essa missão também é você servir as outras pessoas. Você servir o plano de Deus na vida de outras pessoas. Agora, se você está com a mentalidade negativa, achando que as coisas só vão piorar, que, sabe, tudo de pior vai acontecer, sabe? Então, não é isso que Deus quer que você faça. Nessa última situação mundial também, o que aconteceu, nessa epidemia, nessa situação que aconteceu ao redor do mundo, nós vemos muitas vezes Deus provendo de uma maneira sobrenatural. E você vê muitas pessoas que vieram para Jesus nesse tempo de calamidade. O pior momento na terra é o melhor momento da igreja. O pior momento da terra, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Eu vi um pregador dizendo isso esses tempos atrás, isso me tocou muito. Isso me tocou muito. Sabe? Então escuta bem, o mundo pode estar em trevas, mas você é a diferença. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Como Deus vai fazer algo através de nós, se nós não cremos nas bênçãos que Ele prometeu para nós na sua própria palavra? Tem pessoas que ficam tão negativas, que só estão esperando o pior acontecer, e não entenderam que a diferença não é... A diferença está dentro de nós. E quando eu sou a diferença, eu vou fazer a diferença por onde eu passar. Você está ouvindo isso? Então, você quer ser salvo, ok? Você quer ser salvo, mas também precisa viver o seu chamado. Também você precisa viver a sua missão. A sua missão, ela está diretamente ligada a servir outras pessoas. Quando uma pessoa ela acha que está falando bem, fala, só quero minha salvação. O que ela está dizendo é, Deus, eu não me importo com o propósito que o Senhor tem na minha vida. Por quê? Porque Deus não enviou você aqui na terra só para viver alguns anos e partir. Não. Deus te enviou aqui na terra, dentre outras coisas, Ele enviou você aqui na terra por um propósito, por um chamado. Deus tem algum motivo, tem alguma razão para você ter nascido aqui nesse mundo, para você ter nascido aqui nessa terra. A Bíblia diz que Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. A Bíblia diz sobre Jeremias também, Jeremias, antes de formá-lo no ventre, te conheci e as nações te dei por profeta. Então você vê, Deus, Ele tem uma história para nós. A melhor coisa
para alguns de nós seria: então agora que eu recebi Jesus na minha vida, a melhor coisa é ser promovido, é ir morar com Jesus. Só que você tem uma família, e por exemplo, um pai e uma mãe tem uma função importante numa família, de provisão espiritual, emocional, questões emocionais, questões espirituais e também físicas. Então escuta bem, Deus tem uma missão. A primeira missão de Deus pode ser hoje para você cuidar bem da sua família, liberar instrução e provisão que eles precisam, espiritual, emocional e física. Você está ouvindo isso? Por exemplo, mais do que isso, alguns aqui, Deus pode ter uma missão, um propósito com você. Você está falando: eu já estou salvo, então para mim está tudo bem. Isso pode ser que você está pensando só em você. Você não está pensando em Deus e nem no propósito de Deus. Não está pensando nas outras pessoas. Colossenses capítulo 3 fala sobre servir a Deus servindo outras pessoas. Você está ouvindo? Quando estamos servindo a Deus, como nós servimos a Deus? Servindo outras pessoas. Então escuta bem. Agora, com a mente negativa, que não é mentalidade do Espírito de Deus. É diferente quando Deus vem e dá uma palavra de exortação. Mas com a mentalidade, com o espírito de incredulidade, você não vai conseguir viver missão nem propósito de Deus. Nós não vamos conseguir viver o que Deus tem sem o espírito de fé. Sabe? E uma outra coisa aqui, eu estava em uma determinada igreja, esses tempos atrás, foi aqui na minha cidade mesmo. E quando eu estava ali, encontrei alguém já na saída. Eu ouvi uma conversa assim, já estava saindo. E eu vi alguém falando assim. Falou assim: Deus vai fazer algo bom, Deus vai operar. Sabe? Deus, sabe? Tinha alguém falando assim: nossa, como Deus está operando. Eu sei que Deus vai trazer um grande avivamento. Tinha alguém falando assim, né? E nessa igreja que nós estávamos lá, um senhor já de certa idade, ele falou assim: não, esse mundo aqui está indo de mal a pior. Não estou esperando nada de bom, vai ficar tudo ruim. Sabe? Sendo que a palavra de Deus nos mostra que Deus tem uma promessa para os últimos dias de um avivamento. E de que muitas vezes na história bíblica, sempre quando parecia que as coisas não iam dar, você vai ver Gideão, parecia que não ia dar 300 contra mais de 100 mil soldados. Esse é o número, né? Ok. Você vai ver Davi contra Golias, parece que não ia dar. Sabe? Deus é cheio disso. Parece que não vai dar. Sabe? Se algo para você, eu estou sentindo o poder de Deus. Se algo para você parece que não vai dar, você tem que ficar atento aí. Porque às vezes só parece. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Lembra disso? Então escuta bem. Escuta bem. Seja livre dessa forma de pensar negativa. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti a glória do Senhor vem surgindo. E a glória de Deus se verá sobre você. Você está ouvindo? Esse é o ano aceitável do Senhor. Se você tem estado afastado de Deus, ou se você perdeu a sua vida de oração, aquela comunhão que você tinha antes, esse é o tempo de você se voltar para Ele. Porque de fato, sem Jesus não tem como. Sem Jesus não tem como você carregar essa glória em você, essa presença em você. E considere que para tudo isso que nós falamos aqui, esse espírito de fé, ele agir em você, você precisa estar na presença de Jesus. Você precisa estar na presença de Jesus. Olha o que diz aqui Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. Vou ler com vocês aqui mais uma vez. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você está ouvindo isso? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Quer dizer, Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai se manifestar por toda a terra. O que nós lemos aqui já em Isaías 40 combina bem com isso. Fala: as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Assim como, muitas vezes as pessoas falam: não, eu sou realista. Eu estou olhando aqui para a realidade.
Sabe, Deus não te chamou para olhar realidade. Deus te chamou para confundir a realidade. Deus te chamou para influenciar a realidade. Você está ouvindo? A fé não nega a realidade, mas a fé nega a influência da realidade nas nossas vidas. Sabe, eu declaro que um tempo de milagres está chegando sobre você. Deus vai agir para que você cumpra a sua missão de pai, a sua missão de mãe, de filho. Deus vai agir para que você cumpra a sua missão, seja qual for a missão que Deus te deu, no seu ministério, no seu chamado, no seu trabalho. Deus vai agir sobre a sua vida e muitos verão a diferença. E nos lugares que você estiver, você vai anunciar a mensagem do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo. Jesus já está voltando. Então, se Jesus está voltando, sabe, você pode agora, por meio do Espírito dele, estabelecer um relacionamento. Eu quero encorajar a cada um que está aqui, tirar um tempo de silêncio diante de Deus. Eu lembro, 2016 principalmente, foi quando eu comecei. Eu colocava ali um instrumental, até hoje eu faço isso, né? Você coloca o instrumental e você fica ali recebendo do Espírito Santo. Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Estou aqui para receber da sua presença. Então eu quero te orientar a fazer isso. Hoje, antes de eu vir aqui com vocês, eu tive alguns compromissos hoje durante o dia, né? E foi bem corrido, mas o Espírito Santo me inspirou. E tem uma outra coisa aqui que eu quero falar com você. E de repente, eu estou falando aqui porque eu sei que isso vai influenciar, vai estimular pessoas aqui. Falei: Deus, eu tenho compromissos ainda hoje. Eu estava no meu último compromisso ali, comprando ali algo para a gente beber. E naquele momento, o Espírito Santo veio. E na respiração, assim, eu senti o Espírito Santo. E veio uma inspiração de surpresa para eu começar a orar em outras línguas. E quando eu comecei a orar em novas línguas, se você crê nisso, se você tem novas línguas, você deve usar. E eu percebi ali Deus fortalecendo o meu homem interior. E eu falei assim: o meu corpo pode estar um pouco cansado, alguns compromissos, sabe? Mas o meu homem interior se renova de dia em dia. Quer dizer, é a glória do Senhor dentro de nós. É a glória do Senhor dentro de você. Escuta bem. Esse é o tempo em que Deus tem muitas promessas para cumprir na terra. E Deus estava me fazendo lembrar hoje de muitas promessas que Ele tem sobre a nossa geração. Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai abençoar muito a cada um de nós. Tem todo tipo de bênçãos, dons espirituais. Deus também está disponível desenvolvimento em várias áreas da nossa vida, sabe? Mas para acessar isso, nós precisamos ter uma mente de fé, ter uma expectativa no que Deus pode fazer. Aí tem gente que fala assim: não, mas como isso? Se o mundo está apontando para coisas ruins acontecerem? Pois é. Vou falar pela quarta vez, se você não entendeu, você vai entender agora. A diferença está dentro de você. A glória de Deus está dentro de você. A diferença é aquele que você está carregando dentro de você. E sabe, nós somos chamados para sermos embaixadores, representantes de Jesus. Você está ouvindo? Deus tem muita coisa para fazer na terra. E Ele não quer que a gente fique sempre com uma expectativa negativa sobre a vida, sobre as coisas. Mas Ele quer um relacionamento com Ele. Ele quer que você entenda que o mundo pode estar em trevas, mas sobre você se verá a glória do Senhor. Ele quer que você entenda que você é a diferença. Você está ouvindo? E imagina agora milhares, milhões de pessoas sendo a diferença. Isso naturalmente, sabe? Isso naturalmente vai também influenciar ao nosso redor. E outra coisa, nós precisamos discernir os tempos. Em cada tempo Deus está fazendo alguma coisa. Sabe, Jesus está voltando. Mas muitos que estão aqui, você não vai sair da terra
antes de viver as promessas de Deus na sua vida, porque essas promessas não são só promessas, essas promessas têm um propósito. Sabe, eu declaro que você vai viver a sua missão em Deus. Se você não descobriu sua missão, ou se você está desfalecido, se você está desanimado da sua missão, eu declaro que Deus está te fortalecendo agora. E que Deus vai fazer muita coisa poderosa, muita coisa grande através da sua vida. Toda mentalidade negativa do uma ordem que bate em retirada, que todo espírito de incredulidade bate em retirada em nome de Jesus. É um tempo de meditar na palavra de Deus. É um tempo de se lembrar das promessas de Deus. Ah, mas já tanto tempo não viveu. Talvez não viveu por causa de uma mentalidade negativa. Talvez não viveu porque entrou, sabe, um pensamento religioso. Quando você coloca os óculos da religião, por exemplo, quando você coloca um óculos ali negativo, quando você coloca um óculos ali embaçado, você não consegue ver corretamente. Não somos nós que falamos, Jesus que falou que tem vida abundante. Não somos nós que falamos, foi Jesus que falou, seja feita assim na terra como no céu. Será que você consegue compreender que Deus está querendo fazer em você a diferença? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está ouvindo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder das trevas. Se você está crendo que Deus vai te abençoar, se você está crendo que Deus vai te direcionar para uma missão, para um propósito, se você está crendo que Deus vai te fortalecer para continuar avançando na sua vida, sabe, essa palavra é para você. E Deus está tirando todo desfalecimento no seu corpo físico também. Eu declaro Deus tocando agora do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, e toda negatividade, toda incredulidade bata em retirada e caia por terra em nome de Jesus. Ah, mas como assim está mandando embora a negatividade? Pois é, as palavras ou os pensamentos geram uma energia negativa, algo negativo. Você está ouvindo? Estou falando de uma forma aqui que você possa entender. Você está ouvindo isso? E nessa oração agora, Deus está falando com você, algo bom vai acontecer na sua vida. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a minha glória. Deus está falando, a terra se encherá do conhecimento da minha glória, como as águas cobrem o mar. Você está ouvindo isso? Sabe? E tem gente que fala assim, não, mas se você partir, se deu o seu tempo na terra, melhor ainda. Você já está promovido, está com Jesus. Não é verdade? Então para nós não tem para onde correr. Deus tem algo bom para nós. Agora, isso não significa que não vamos ter os desafios. Desafio é normal. Mas você pode perceber, Deus está te preparando tanto nesse tempo de espera. Deus está preparando tanto você nesses últimos tempos, que Deus está te dando estrutura para enfrentar os desafios. Deus está te dando graça para enfrentar os desafios. E, mais do que isso, é no relacionamento com Ele que nós vamos vencer cada batalha. Você crê nisso? Sabe, eu creio que Deus está agindo aqui para mudar a nossa mentalidade. Sabe, Deus não quer que você viva apenas salvo e não se importando com mais nada. Deus quer que você viva salvo e que você viva o seu chamado aqui na terra. Porque Deus te chamou para algo. Na verdade, talvez a melhor coisa é falar assim, eu já recebi Jesus, então eu já quero para o céu direto. Mas não, você tem uma missão na sua família, você tem uma missão no seu trabalho, você tem uma missão numa empresa, você tem uma missão na terra que Deus te deu essa missão. Você entende isso? E qual essa missão vai culminar, vai sempre terminar aonde? Essa missão vai influenciar aonde? Vai influenciar você, de alguma forma, participando do crescimento do reino de Deus. De mais pessoas vindo para Jesus. Do reino de Deus sendo pregado, sabe? Sobre toda a terra. A nossa missão sempre termina nisso. Você fala, mas o que eu estou fazendo aqui é um trabalho só. Mas às vezes você está contribuindo financeiramente. Às vezes você está sendo voluntário na sua igreja local. Ou às vezes você está falando de Jesus por algum lugar que você anda. Você está anunciando o reino de Deus. Sabe? E não é de uma forma negativa. É de uma forma com verdade, né? Mas também anunciando assim como Jesus falou. Enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando você fala Jesus faz milagres ainda, hein?
Meu avô foi assim, ele foi curado. E através dessa cura dele, toda a nossa família veio para Jesus. Quer dizer, a cura não é um fim em si mesmo. Jesus quer curar. Mas todos aqueles que foram curados, chegou o último dia deles na terra. Então o que vai adiantar ser curado e não receber Jesus? O que é essa vida comparado com a eternidade? Essa vida não pode nem se comparar à eternidade. Nós vivemos poucos anos aqui na terra. A Bíblia fala sobre uma breve passagem aqui na terra, lá em 3 João. Você está vendo? Quem é expulso, por exemplo, de um espírito maligno, ou quem é livre da pobreza ou da miséria, chega um dia que ele vai ser promovido, né? Vai ser o último dia dele na terra. A vida aqui nesse mundo vai se findar, mas tem a eternidade. E o que vai ser a eternidade? Se essa pessoa que recebeu uma libertação emocional, alguma libertação, ou que recebeu alguma libertação, ou que recebeu alguma prosperidade, o que vai ser dessa pessoa se ela não tem Jesus como Senhor e Salvador? Porém, Deus também tem prosperidade enquanto nós estamos aqui na terra. Você vê, então a gente não pode entrar numa dicotomia, é uma coisa ou outra, não. É vida e vida com abundância. É vida eterna, né? E também, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui para batalhar, e seja feita assim na terra como no céu. No céu não tem pobreza, no céu não tem doença. Então a vontade de Deus é que aqui na terra cura se manifeste, prosperidade se manifeste. E também transformação de vidas. Vidas vindo para Jesus e vivendo os ensinos do reino de Deus. Você está ouvindo isso? Sabe, eu espero, hoje foi uma coisa que mais ensinada, né? Mas eu sei que Deus está operando de alguma forma sobre isso. Você está ouvindo? Que especial. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Tantas vezes, Pai, nós tivemos uma mentalidade negativa sobre a vida, mas hoje a sua palavra tem nos mostrado que o Senhor tem uma glória, o Senhor tem um poder a se manifestar em nós, a se manifestar na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor manifesta o seu poder agora, curando os enfermos, libertando os cativos e transformando, Pai, pessoas que estão aqui nessa oração. Pai, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora convencer a cada um que está aqui que precisa ser convencido de algo. Precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, para receber do seu reino dentro deles. Manifesta o seu reino dentro de cada um que está aqui agora. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Pai, nesses novos dias que estão surgindo, eu peço que o Senhor venha trazer novas coisas, novas experiências, agir do teu Espírito. A tua palavra também nos disse que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos dar essa expectativa, ativar essa expectativa dentro de nós, de que o Senhor tem um grande avivamento, assim como a sua palavra também diz, lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, de um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Pai, eu peço que o Senhor coloque expectativas novas, que o Senhor toque agora também na parte física de cada um que está aqui. Pessoas que já acostumaram a esperar o pior da vida, pessoas que já acostumaram não colocar o Senhor, pessoas que tiram o Senhor de áreas, porque eles acham que isso não te agrada, sendo que o Senhor quer estar em todas as áreas da nossa vida. Traga-nos o entendimento correto sobre essas coisas, que o Senhor tem vida abundante para nós, que o Senhor tem vida eterna e vida abundante para nós, vida e vida com abundância. Eu peço que o Senhor venha agora trazer o entendimento que a gente precisa. Eu peço que o Senhor venha agora liberar as curas, os milagres. Cada um aqui que tem orado, Pai, por um pedido de oração, nós apresentamos diante do Senhor agora. Eu peço que o Senhor libera o seu poder sobre a vida de cada um. E sobre cada pedido de oração, peço um agir do Senhor. Até coisas que eram para dar errado, coisas que eram para ser injustiça.
Eu peço que o Senhor venha fazer da sua justiça. Peço que o Senhor venha manifestar da sua misericórdia, do seu poder, sobre a vida de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Sabe, há uma unção de Deus operando aí na sua vida, e a glória de Deus está se manifestando sobre você. E Deus está falando com você. Seja livre dessa mentalidade negativa. Como? Encha a sua mente do conhecimento da palavra de Deus. Comece a ver o que a palavra de Deus diz sobre a mente. Sabe? Tem vezes que eu estou estudando algo e eu clico lá, mente. O que a Bíblia diz sobre a mente? Parece vários versículos sobre a mente. Fé. O que a Bíblia diz sobre fé? Faz uma pesquisa aí no seu aplicativo da Bíblia. Deus falando sobre fé. Isso vai renovar a sua mente. Você está ouvindo isso? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre fé, sabe? Como eu disse para vocês, até os meus filhos falaram, pai, você está até, sabe? Está exagerado. Mas não era. Deus estava me treinando para algo. E aí nós vamos amadurecendo, vai tendo um ajuste, sabe? Mas a nossa fé tem que estar sempre ativa, em nome de Jesus. Que especial. O Senhor nos deu força para estarmos juntos aqui, e Deus tem sido muito bom. O Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Na verdade, sabe, eu creio que tem pessoas aqui que Deus está te levando para um novo nível de fé e de confiança nele. Sabe? Deus está te levando para um novo nível de fé e de confiança nele. Talvez você só tenha fé quando alguém fala ou quando alguém profetiza. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas Deus também está querendo que você tenha uma fé ativa. Que você creia, fala, vai acontecer, vai dar certo. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Sabe? Deus quer que você tenha uma palavra firme, uma palavra de fé. E não permita que as circunstâncias venham moldar aquilo que você crê. Mas creia que Deus pode fazer impossíveis, que Deus pode cumprir promessas e que Deus pode te abençoar em áreas que você está precisando. Em nome de Jesus. Gente, que especial. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Esse é o nosso livro, você pode adquirir. Aqui eu falo como você dá seus primeiros passos com Jesus e viver o seu propósito, viver o propósito de Deus na sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.